A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém. Hoje mais um dia, amados, que o Senhor nos dá a oportunidade de nos levantarmos das nossas camas, podemos desfrutar de mais uma semana, de mais um dia abençoado, sim, pelo Senhor. Amém? E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, porque a palavra de Deus, ela é o alimento que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Assim, amados, como o nosso corpo físico, ele precisa ser alimentado, porque se nós não tomarmos água por um tempo ou comermos, nós vamos morrer, porque nós vamos sentir muita fome, a ponto do nosso corpo não ter os nutrientes necessários para que o nosso corpo, ele fique de pé, ele se mantenha vivo. Assim também, amados, é a nossa alma. Amém? A nossa alma, ela precisa do alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual para a nossa alma? Isso aqui, amados, está na minha mão, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o combustível. A palavra de Deus, ela é o alimento para nossas almas, para a nossa vida. É o que nós necessitamos, é o que nós precisamos para manter o nosso espírito conectado com Deus, para manter a nossa alma alimentada e fortalecida no Senhor. Amém? E eu convido você a meditar nessa palavra comigo que está no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com muito mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porque se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leque e levados para onde o piloto quer. Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim.
Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Glória a Deus. Que palavras para a nossa vida, hein, amados, nesse dia. Aqui, Tiago está dizendo algo muito importante para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos inspira a escrever sobre algo tão importante que muitas vezes passa despercebido a nós. Aqui, Tiago está relatando algo que eu e você devemos lutar contra. A nossa boca, o nosso falar. Porque da nossa boca procede bênçãos ou maldição. Com ela nós podemos bendizer ao Senhor e amaldiçoar os irmãos, as pessoas que são imagem e semelhança dele. Aqui Tiago está dizendo que quem consegue dominar a língua é um ser perfeito. Só que é uma ironia aí. Por quê? Porque nós nunca seremos perfeitos aqui na terra, eu e você. Eu e você vamos falhar, eu e você vamos errar. É inevitável que haja pedra de tropeços e que muitas vezes a gente tropece no falar, no agir ou no pensar. Mas Tiago está dizendo algo que para a igreja do Senhor não deveria ser assim. Irmãos, não deveria ser assim. As palavras que saem da boca do povo de Deus, da igreja do Senhor, têm um peso muito grande no mundo espiritual, amados. Nós podemos abençoar a vida das pessoas, da nossa família, ou amaldiçoar, porque há poder na palavra. Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele criou o mundo, o universo e tudo que neles há, através da palavra. E Deus disse, haja e ouve. E nós, que somos imagens e semelhanças do Pai, temos esse poder e essa autoridade que Ele nos deu através de Jesus no mundo espiritual para abençoar ou amaldiçoar. Então eu quero levar você a uma reflexão nesse dia. Que você cuide as palavras que têm saído da tua boca. Que você cuide as palavras que você tem lançado sobre a vida daqueles do teu convívio, sobre a tua igreja, sobre os teus irmãos, sobre os teus pastores, sobre os teus líderes. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que nós cristãos que servimos a Cristo não podemos ter duas fontes jorrando de dentro de nós. Nós devemos ter a fonte que traz vida para as pessoas. Porque quando Jesus coloca essa água da vida dentro de nós, essa água tem que jorrar. Essa água tem que jorrar para abençoar as pessoas que estão conosco. Amém? E aqui vai dizer que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, ela pode incendiar. Ou seja, essa língua aqui que nós temos, se ela não for usada para a glória do Senhor, ela se tornará algo como um veneno mortal. Por quê, pastora? Porque se nós pegarmos uma família, a família está tudo bem, a família está abençoada, mas se nós pegarmos essa família e pegarmos essa palavra e dissermos assim, se alguém fizer uma fofoca, quem é que vai fazer a fofoca? A língua. A língua vai falar mal de uma pessoa. A língua vai espalhar mentiras. A língua vai falar maldades.
Então ela vai se tornar o quê? Um veneno mortal para a vida daquelas pessoas, onde ela está sendo usada para amaldiçoar, para maldizer. Pessoas serão destruídas, vidas serão destruídas por causa da língua. Ou seja, por isso que ela é comparada aqui a um veneno mortal. Ela pode matar uma família, matar um casamento, pode fazer muitas coisas horríveis. A língua pode deixar desempregado uma pessoa. Então, amados, Deus está nos levando nesse dia a refletir como nós temos usado esse órgão do nosso corpo, o que nós temos feito com a nossa língua. Se nós estamos bendizendo ao Senhor ou se nós estamos usando ela para amaldiçoar a vida das pessoas, a qual Deus nos colocou para abençoá-las. Amém, amados? E não deveria ser assim. Nós, como cristãos, nós deveríamos entender, amados, que nós devemos abençoar os nossos irmãos, a nossa família, a nossa casa. As palavras que você tem liberado, elas estão agindo no mundo espiritual. Isaías 55 diz que nenhuma palavra volta vazia. Ou seja, todas as palavras que você lança estão sendo no mundo espiritual usadas. Ou seja, podem ser usadas para a bênção, podem ser usadas para a maldição. Depende do que tem jorrado da tua boca. Amém, amados? Essa palavra é muito importante porque muitas vezes a gente vê nas casas, nas famílias ou até mesmo no nosso convívio pessoas que parece que elas abrem a boca só para falar mal dos outros, abrem a boca para amaldiçoar, para falar mal, para murmurar. Então que nesse dia nós possamos refletir, amados, naquilo que tem saído da nossa boca. E eu gostaria de meditar com vocês no livro de Provérbios, capítulo 4, 23 e 24. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Que diz assim: a gente sabe, nós sabemos, que Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio que existiu na face da terra, que foi o rei Salomão. Amém? Onde Deus deu uma sabedoria sobrenatural, onde pessoas de outros reinos, de outras nações vinham até ele para aprender com ele. Tamanha é a sabedoria desse homem, amém? Provérbios 4, 23 e 24 diz assim, amados. Só um momentinho. Diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você se encher de ódio, de ira, se você se encher de coisas que não provêm do Senhor, o teu coração vai estar cheio de coisas ruins. Então a tua boca vai falar daquilo que está dentro do teu coração. Então que o nosso coração, ele venha a ser cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Para que quando a gente abrir a nossa boca para falar, a gente fale palavras de bênção. Palavras que edifiquem a vida do nosso próximo. Palavras que abençoem a nossa família. Amém, amados? E aonde nós estejamos, nós seremos bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e vamos refletir no que Deus está falando conosco hoje. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, se você pode. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido e Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco todas as pessoas que estão comigo nesse propósito e as que estão entrando nesse propósito agora, Pai, que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor, meu Deus, na sua infinita misericórdia e graça, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa pelas vezes que nós usamos esse órgão chamado língua que o Senhor nos deu para amaldiçoar, para murmurar, para reclamar, para falar mal, para fazer fofoca, para fazer qualquer coisa que não seja para adorar o Teu nome, Pai. Nos perdoa porque somos falhos,
falhamos muito com o Senhor, mas que a Tua misericórdia se estenda sobre nós nesse momento, perdoando tudo que saiu dos nossos lábios que não edificaram. Perdoa-nos pelas palavras que nós liberamos muitas vezes que não são bênção. Pai, que nesse dia o Senhor venha lavar o nosso coração, limpar os nossos lábios. Isaías, certa feita, ela chega e vê a visão do trono de Deus, de glória de Deus. E quando ele pergunta, Deus pergunta, quem nós enviaremos? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Mas eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio da gente impura, vive no meio de pecadores. Como hei de falar a tua santa palavra? E o anjo pega a brasa do altar, santificada, e toca os lábios de Isaías. Purifica Isaías. Da mesma forma, Pai, que o Senhor purificou os lábios de Isaías. Purifica os nossos lábios pecadores nesse dia, Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios. Que nós venhamos a falar a palavra de bênção e não de maldição. Que nós venhamos a jorrar fontes de águas de vida eterna, como a Tua palavra diz que o Senhor faria conosco, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E que seja desligado agora, Senhor, dessa vida, toda a maldição que ela recebeu em palavras, que ela proferiu também em palavras. Nós quebramos agora no mundo espiritual, Pai, toda a palavra que foi liberada para amaldiçoar a nossa vida e essa pessoa, essa vida que me escuta agora. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor lance por terra toda a palavra contrária. Que a partir de hoje, Senhor, que os nossos lábios estão sendo purificados e lavados no sangue do Senhor. E que o nosso coração e nosso pensamento está sendo purificado por Ti. Que a partir de hoje nós venhamos a entender que a nossa língua deve proferir bênçãos, deve jorrar água para a vida eterna, para trazer vida às pessoas ao nosso redor. Nos perdoa pelas vezes que nós usamos mal esse órgão, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje, Pai, nós venhamos a nos afastar de tudo aquilo que não Te agrada, de conversas que não agradam ao Senhor, de palavras que nós sabemos que nós vamos falar e depois de lançada ela não tem como voltar atrás, ela não volta vazia. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, antes de falar, a gente venha refletir e, se necessário, se calar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Não o que nós queremos, mas o que Tu queres. E Tu queres pessoas abençoadoras. Tu queres pessoas que, mesmo no meio da luta, da dificuldade, glorifiquem o Teu nome. Então que nós sejamos, Pai, esses filhos amados do Senhor. Que nós sejamos, Pai, filhos que, através de nós, as pessoas vejam o Teu Espírito Santo. Vejam que nós somos diferentes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, purifica essa pessoa que tem o desejo de mudar, que tem o desejo de ser transformada, Pai. A partir de hoje, nós não queremos mais ser iguais, porque nós já decidimos seguir ao Senhor. Então, nós crucificamos o nosso desejo, nossas paixões carnais, para fazer a Tua obra, Espírito Santo, para fazer a Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço por mais uma semana, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia, nos dando força, renovando as nossas forças, nos dando força para mais uma semana, Pai. Te adorarmos, Te louvarmos e Te bendizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias Te damos, ó Pai. Aleluia. E eu quero fazer um desafio com você que está ouvindo esse vídeo, nesse dia. Eu quero convidar você a abençoar alguém. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, eu abençoo meu esposo, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família. Eu quero ser bênção, quero ser uma bênção, Senhor. Por onde eu passar, eu quero ajudar as pessoas. Por onde eu passar, eu quero falar do Teu amor. Por onde eu passar, meu Deus, eu quero que a minha boca glorifique e exalte o Teu nome. Em nome de Jesus, amém? Que você faça esse desafio de mudar todos os dias o Teu falar, o Teu pensar e o Teu agir. E o Teu professor, o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, Ele te ajudará. Chame por Ele, clame por Ele. Diga, Espírito Santo, vem comigo nesse dia.
Vem comigo nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, amados, a tua casa, a tua vida, a tua semana. Direcione teus passos, teus pensamentos e o teu falar. Que te dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa semana.